Prendam os suspeitos de sempre. Essa frase do oficial Renault, do filme Casablanca, de 1942, é uma das mais clássicas do cinema. E foi ela que me veio à memória enquanto eu estudava o caso do jovem Leonardo, reconhecido como autor de um latrocínio que ele não cometeu. Sou José Nabuco Filho, advogado, professor de Direito Penal. O caso que eu analiso neste vídeo é mais um exemplo daquilo que eu chamo da imensurável capacidade do Estado em produzir sofrimento. Vamos ao fato. No dia 15 de janeiro de 2019, um fato, portanto, recente, em Barra de Guaratiba, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, em um mercadinho de bairro, um mercadinho pequeno, uma dupla entra para praticar um assalto. Armados, eles exigem da proprietária que está no caixa que entreguem todo o dinheiro. Ela entrega o dinheiro e eles acham pouco e passam a ameaçá-la. Em razão disso, o jovem Mateus, de 22 anos, filho da proprietária, querendo proteger a mãe, intervém, entra na frente da mãe e é ele que é baleado. O jovem é levado ao hospital, mas infelizmente ele morre a caminho do hospital. Começa então a investigação. Policiais descobrem que tanto no WhatsApp como no Facebook estão circulando imagens de Leonardo, um jovem de 27 anos, em postagens que indicam ele como autor do crime de latrocínio. A polícia, já no dia 16, no dia seguinte ao crime, à morte do jovem Mateus, mostra para a mãe da vítima a foto, aquela imagem de redes sociais em que Leonardo é apontado como autor do latrocínio. E a mãe reconhece Leonardo como autor daquele crime, como tendo participado daquele delito. Então a polícia vai até a casa de Leonardo, como eu disse, já no dia 16, no dia seguinte ao latrocínio, encontra lá o pai de Leonardo não está. O pai então, diante da presença dos policiais que querem conversar com ele, o pai liga para Leonardo atende o telefone, vai até sua casa e lá quando chega ele é preso e algemado na frente de seus familiares. Levado até a delegacia, ele foi submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal, que é um procedimento que, segundo a lei, deve ser feito com várias pessoas com semelhança, que são colocadas lado a lado, e a pessoa que vai reconhecer sem ser vista aponta, se for o caso, uma das pessoas como autora do crime. Bom, o fato é que com o reconhecimento pessoal, feito o procedimento, ele foi reconhecido pela mãe e mais 3 testemunhas que estavam presentes no momento do crime. Ocorre que Leonardo tinha um álibi, ele alegava que no horário do crime ele estava jogando futebol, foi até um campinho para jogar futebol e, portanto, não poderia ter praticado o delito. Veja que não se tratava apenas de uma negativa de autoria genérica. Ele falava peremptoriamente, não, no momento eu estava no campinho de futebol, fui jogar bola, fui jogar futebol. Mas, embora fizesse sentido esse álibi, a polícia não se preocupou em apurar se era verdade aquilo. Deu como certo o reconhecimento, deu como ele sendo o autor do delito, a prisão preventiva dele foi decretada, mas a família não se conformava com isso. Então, ele tendo sido levado para a delegacia, a prisão preventiva já foi decretada, ele já ficou preso, estava detido, indicado como autor de um crime de latrocínio, mas a família sabia que ele não era o autor do crime. A mãe, enquanto a família conversava, pensava numa solução, a mãe se dá conta de que no caminho da casa de Leonardo até o campo de futebol, existia um condomínio que tinha câmera na frente. E que havia a possibilidade de que Leonardo tivesse sido filmado caminhando até o campo de futebol. E de fato, as imagens comprovam que às 18h46, Leonardo passou em frente ao condomínio, indo até o campo de futebol. E às 19h09 ele passa de volta, com a mesma roupa, ele foi e poucos minutos depois voltou. Na verdade, ele foi para jogar futebol, não teve jogo, não tinha parceiros para formar o time e ele volta para sua casa. O roubo foi praticado por volta das 19 horas.
a 3 quilômetros de distância, então não era viável, né? Aquela dinâmica não era compatível com a autoria do crime de latrocínio. Além disso, um outro aspecto importante é que o autor do crime estava vestindo uma camiseta branca e, por sua vez, Leonardo, nas imagens, estava vestindo uma camiseta colorida. Portanto, não poderia ter sido o autor do crime de latrocínio. Apesar disso, ele passou uma semana na prisão, passou um aniversário na cadeia, na prisão, no cárcere, e só saiu depois que a imagem foi divulgada e a polícia reconheceu que se tratava de um erro. Aqui eu acho importante lembrar da lição de Alessandro Baratta, um autor importante da criminologia crítica, um italiano radicado na Alemanha, que falava que os estereótipos, os preconceitos que guiam a ação dos policiais e dos agentes do Poder Judiciário levam a que as pessoas procurem o criminoso exatamente naqueles estratos sociais dos quais normalmente ele vem. É isso que diz Alessandro Baratta, ou seja, o agente público olha para a população pobre e espera encontrar ali um criminoso. Observe que nós temos aqui um jovem negro e pobre, né, que, baseado no reconhecimento de uma postagem de rede social, foi incriminado erroneamente pela vítima e por testemunhas de um crime de latrocínio. A polícia não fez uma apuração rigorosa. A polícia não foi procurar se o álibi dele era real. Não se preocupou com isso. Se contentou simplesmente com o reconhecimento da foto e depois o reconhecimento formal feito no procedimento de reconhecimento. Agora, por que reconheceram? Essa é uma indagação que você deve fazer. Afinal de contas, por que, se não era ele o autor do crime, se ele tinha um álibi que ficou depois comprovado, por que a vítima, ou melhor dizendo, a mãe da vítima e 3 testemunhas reconheceram Leonardo como autor do crime? É preciso compreender que pessoas que se envolvem num crime como vítima ou testemunha, num crime sobretudo de sangue, que aquele momento é um momento muito tenso. Portanto, a própria percepção, seja da vítima, seja da testemunha, já é bastante precária, porque ela está tensa, ela está assustada, está intimidada e a sua percepção visual ela é sujeita a erros. Então, é normal, é esperado que equívocos ocorram no reconhecimento. Mas aqui, observe, nós temos 4 pessoas que cometeram esse erro. Há algo estranho nisso. Então é interessante que observemos como deve ser feito o reconhecimento segundo o artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal. Esse artigo 226 cuida exatamente do reconhecimento pessoal e ele tem algumas preocupações. Uma delas é evitar que a pessoa que vai reconhecer, que ela seja vista, para não ser depois sofrer alguma violência, até para que ela esteja à vontade, não tenha medo de fazer o reconhecimento. Mas também ela estabelece no inciso 2 que a pessoa que está para ser reconhecida seja colocada ao lado de outras pessoas com as quais tenha alguma semelhança. Aí está o ponto. O que a lei pretende evitar aqui? Evitar a sugestão. A gente não olha para um caso como esse e imagina má fé de quem reconheceu. Imagina, na verdade, um erro. Tudo indica que houve sugestão. Por quê? O reconhecimento se deu da seguinte forma. Um jovem negro, suspeito de um crime, foi colocado numa sala ao lado de outras 2 pessoas, 2 homens brancos, para que fosse feito o reconhecimento. Então, sabendo que o autor do crime é um jovem negro, ao reconhecer, ao olhar para dentro da sala, a mãe da vítima vê quem? Vê um jovem negro ao lado de 2 brancos. É evidente que ela vai reconhecer o jovem negro. É provável também que a polícia tenha dito alguma coisa, que tenha dito que prendeu o suspeito, pegamos o autor, pegamos o assassino, alguma coisa do tipo. Então, ela já vai para o reconhecimento acreditando que ali uma daquelas pessoas é o autor do crime. Ora, na medida que eu tenho 2 pessoas brancas e uma negra e o autor era negro, é evidente que o reconhecimento é feito. Ou seja, houve aqui um claro
induzimento a erro. A pessoa que reconheceu, tanto a mãe do jovem que morreu como as 3 testemunhas, foram induzidas a reconhecer o jovem Leonardo como autor daquele crime. Me parece aqui que nós temos que dá para a gente parafrasear, usar aqui a expressão de Hannah Arendt quando ela fala da banalidade do mal. É um pouco isso, a banalidade da repressão, da condenação de um inocente, a banalidade como a justiça criminal é feita no Brasil, essa banalidade da violência policial. Note, eu tenho insistido nisso nas minhas aulas. O Estado, muitas vezes, diante de uma tragédia, diante de uma dor imensurável, diante de um drama pessoal, um drama humano extremo, como um crime de latrocínio, muitas vezes ele pega e acrescenta outro drama, melhor dizendo, acrescenta outro drama ao condenar ou ao prender um inocente por um crime que não cometeu. O que nós temos aqui é isso, essa banalidade do mal. Esse jovem Leonardo, um jovem de 27 anos, com um futuro promissor pela frente, embora um jovem pobre, mas um jovem trabalhador, filho de uma família de trabalhadores, de repente ele se vê no meio de um turbilhão sem que ele tenha feito nada que justificasse isso. Os policiais se basearam em imagens e postagens de Facebook. Quando qualquer pessoa minimamente versada na área criminal sabe que a leviandade dessas postagens é imensa, que nós não podemos dar nenhuma credibilidade a isso. E daí mostram para a mãe e falam, olha, estão dizendo que é ele o autor. Ele tem alguma semelhança com o jovem autor do crime, a mãe reconhece. E depois se faz um reconhecimento sem a preocupação de evitar o erro. Não vou dizer que os policiais queriam condenar um inocente, mas não tinham o menor cuidado. É uma leviandade na produção da prova, é um descuido com a vida humana, é um descuido com o jovem suspeito que nunca passa pela cabeça do policial que ele pode ser um inocente. Já decretaram que ele era o autor do crime e só trabalharam para colocá-lo na prisão. Agora veja. Esse jovem saiu uma semana depois. Mas, se não é a família, muito provavelmente esse jovem teria sido condenado por crime de latrocínio. Sabe qual é a pena do crime de latrocínio? 20 anos. Muito provavelmente, se a família não tivesse encontrado essa imagem, esse jovem teria sido condenado a uma pena, no mínimo, de 20 anos de prisão por um crime que não cometeu. Por isso tenho insistido nisso. O Estado tem que ter responsabilidade no momento da produção da prova, no momento da investigação, porque esse tipo de trabalho leviano, esse tipo de trabalho mal feito, com frequência, leva apenas que se acrescente mais sofrimento, uma nova injustiça ao drama daquele crime que foi praticado. Era isso que eu tinha a contar sobre esse caso de falso reconhecimento. Se você gostou, curta o vídeo, siga o canal, ative o sininho que outras histórias criminais serão postadas. Muito obrigado, um abraço.